encarecendo a ele brevidade que for possível, sem prejuízo da qualidade da sua sustentação oral. Com toda certeza, Obrigado, presidente. A palavra. Excelentíssimo desembargador-presidente deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, na pessoa de quem cumprimento os demais eminentes desembargadores desta colhenda Câmara, da mesma forma cumprimento o ilustríssimo representante do Ministério Público e trago aqui meus cumprimentos do Estado do Paraná. Falo da capital paranaense, da cidade de Curitiba, cidade de residência do ora paciente. Excelências, o caso em análise é de uma operação que restou conhecida, chamada Grãos de Areia, mas o motivo desse habeas corpus é porque o paciente destoa dos fatos apurados nessa investigação. Ou melhor dizendo, sequer, excelências, foi investigado. O que se tem aqui é, o paciente foi preso preventivamente em julho deste ano de 2022 por um único motivo. Lá em março do ano passado, fazendo aqui uma contextualização fática, antes de adentrar ao mérito do objeto, em março de 2021, houve a prisão em flagrante de pessoas investigadas pela suposta participação de adulteração de grãos. Há mais de um ano houve essa prisão em flagrante dos investigados. Na extração de conteúdo do celular de um dos investigados, houve ali uma mensagem de WhatsApp, onde o ora paciente, que é um empresário, excelências, abro aqui parênteses para tratar disso, é um empresário com mais de 20 anos no ramo, um empresário respeitado, experiente, que muito tem contribuído e contribuiu para a movimentação do agronegócio no mercado nacional e internacional. E essa conversa, que não é o objeto da operação, e esse é o ponto central, tratava de negociação de compra e venda de grãos de menor qualidade. A operação visava organização, associação criminosa que adulterava grãos. O ora paciente atua no ramo há mais de 20 anos, ele conversa diariamente com inúmeros compradores. O paciente, há mais de 20 anos, compra e vende das maiores cooperativas do país. Nós fizemos um levantamento aqui do ano de 2021, a empresa do paciente, com pagamento de impostos, faturou pagou mais de 15 milhões em imposto. É um mega empresário que não iria, de forma alguma, colocar em risco uma reputação de mais de 20 anos por aquilo que a imputação diz a ele, uma quantidade ínfima de grãos de menor qualidade. Aí então surge o nome do ora paciente. Excelências, o que é triste, inclusive, para a segurança jurídica, o nosso Estado Democrático de Direito, a polícia sequer foi investigar o caso. Sequer foi investigar. O que se tem no processo, excelência? Uma representação do delegado de polícia com 3 tópicos. Não quero me alongar, mas o caso é complexo. O caso é complexo e é gritantemente desnecessária a prisão desse empresário. 3 tópicos. Primeiro tópico da representação: furto qualificado. Não faz menção ao ora paciente na representação policial. Nome do paciente não é citado. Segundo tópico: fraude de grãos. O nome do paciente no meio de um monte de pessoas. Falamos de 80 pessoas, 90 pessoas. O nome do paciente é citado em uma única linha, fazendo referência única e exclusivamente a essa mensagem de mais de um ano, que sequer foi provada, sequer foi investigada. E o terceiro ponto, associação criminosa, que em uma linha remete o nome do paciente àquela mensagem de WhatsApp também. Tudo que se tem ao paciente. Esse é o primeiro ponto que devemos destacar agora do mérito. O primeiro ponto, sem sombra de dúvidas, é a contemporaneidade.
Uma mensagem travada em março de 2021, prisão preventiva em julho de 2022. Mais de um ano. Sem diligências investigatórias. Sem qualquer apuração documental, in loco, testemunhal sobre esse fato. Aqueles que são apontados como integrantes de uma associação criminosa estavam presos. Eles haviam sido presos em flagrante e estavam com suas prisões convertidas em prisão preventiva. Então, contemporaneidade aqui, sim, violada. O juiz Acó, com muito respeito, ele disse que não há que se alegar no meu pedido de revogação da preventiva. Por isso, esse habeas corpus merece conhecimento, não houve supressão de instância. Pedi com muito respeito ao juiz Acó que revisse sua decisão pela desnecessidade da manutenção da custódia cautelar. Ele entendeu que não. A contemporaneidade se faz presente por tratar-se de crime de associação criminosa que se presume a habitualidade. Excelências, pacífico no Superior Tribunal de Justiça, em precedente recente, abro aspas, peço licença para a leitura, habeas corpus 496533, Distrito Federal. O STJ foi claro ao dizer, abro aspas, ao relacionar a contemporaneidade com a persistência de desdobramento da cadeia delitiva. O ministro Rogério Schietti, então, se referiu claramente à repetição habitual. Fala exatamente, a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido o período aparente conformidade com o direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou anti-indícios de que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial, ou repetição de atos habituais. Não tem aqui apontamento de qualquer repetição de ato habitual. Excelências, o paciente não está envolvido nessa operação. Não há apontamento de envolvimento dele em adulteração dos grãos. Além de não existir contemporaneidade no pedido de prisão, isso é muito sério. Não podemos, excelência, peço com muito respeito, desconsiderar isso. Estamos tratando aqui com um empresário bem-sucedido, com uma empresa com mais de 30 caminhões circulantes pelo país, preso preventivamente como se criminoso, perigoso fosse. A prisão preventiva é a última medida para retirar de circulação aquele que põe em risco a ordem pública. Aqueles apontados como membros de uma associação criminosa estão presos preventivamente. Não têm qualquer contato e não terão contato com a hora paciente. Excelências, é possível, é lícito, é legítimo vender grãos de menor qualidade. É sabido que no nosso país o solo traz algumas impurezas e na prática existem grãos de menor valor, mas nós estamos aqui diante, pelo que apurou a autoridade policial, de meros atos preparatórios. Ainda que se entenda que o grão de menor qualidade não poderia ser posto à venda, o que não é verdade. Mas ainda que assim se entenda, cadê a demonstração por falta de investigação de que esses grãos foram vendidos? Excelências, juntei em primeiro grau um distrato. Essa suposta negociação de WhatsApp que a polícia sequer chamou Lélio. Excelências, doutor relator, presidente Rondon, a autoridade policial não chamou o paciente para perguntar que conversa é essa. Em um Estado democrático de direito, não se poderia evitar? Ele tinha, e eu juntei aqui, a proposta de compra e venda, e ele tinha o distrato, a negociação não foi realizada. Poderia estar em liberdade, produzindo com mais de 400 funcionários. A empresa dele quebrou desembargadores. Quebrou, as portas estão fechadas. Os 30 caminhões não estão circulando. Por quê? Porque ele era o gestor administrador. Não deixou o sucessor nesses 90 dias que está preso preventivamente. A prisão tornou de toda desnecessária. Não tem como continuar na sua atividade que exercia por mais de 20 anos. Excelências, a operação é a adulteração de grãos e não a venda de menor qualidade. E, excelências, ato preparatório de negociação não pode configurar crime de estelionato pela modalidade de fraude.
A polícia deveria ter se aprofundado, deveria vir no pedido de prisão preventiva, demonstração de atos de execução para poder discutir se houve tentativa ou não. O que não se pode discutir no presente caso. Excelências, caminho para o fim. Me perdoe a indignação, como cidadão brasileiro, que queremos ver os empregos, queremos ver as produções. Nós estamos aqui diante de um paciente que trabalhou de forma séria. Nunca nesses 20 anos foi envolvido nisso. Nunca. Apontar uma empresa como de sua propriedade chamada LM Transportadora, que tem mais de 20 anos, é a LJT. Essa sim, contribuiu no ano de 2021 com 15 milhões para o nosso erário. Agora essa LM, que foi uma empresa que de fato passou por suas mãos, ele comprou essa empresa, não ficou nem um ano em suas mãos, ela apareceu na investigação, mas era conduzida por outra pessoa e não está mais em sua propriedade há mais de um ano. Coisa também que a autoridade policial poderia ter visto. Por que pede a prisão do paciente, excelência? Surge uma empresa chamada LM, que passou em período bem curto pela mão do paciente, mas se a autoridade policial fosse diligente, prudente, teria visto que já lá no ano de 2021, em maio, essa empresa já não estava mais em propriedade do ora paciente. Excelências, não há motivo algum para a manutenção da prisão preventiva. Com muito respeito eu venho. Tem denúncia oferecida, denúncia recebida e resposta à acusação que está sendo apresentada por este advogado. Estamos falando de um empresário com advogado constituído, com família, tem 5 filhos, esposa, mora em Curitiba, não tem qualquer envolvimento aí no Mato Grosso, nem frequentará mais o Estado. O que eu peço a Vossas Excelências é muito salutar, é muito razoável, é muito proporcional. Convertemos essa prisão preventiva. Não estamos falando aqui de uma pessoa com qualquer periculosidade. A autoridade policial, o Ministério Público não demonstrou qualquer periculosidade ou reiteração ou risco de reiteração para manutenção de uma custódia tão grave como a prisão preventiva. É um caso muito complexo, mas, excelências, eu digo aos senhores, eu estudei muito esse processo. Tem muita informação nesse processo. E contra o ora paciente nós temos uma linha. É muito temerário, por uma linha, manter um empresário preso preventivamente. Então, o pleito dessa defesa não é pela revogação da preventiva. Por uma questão de proporcionalidade, é a conversão dela por uma medida mais justa, mais adequada, que se adequa com mais equidade ao Estado democrático de direito, por uma questão de segurança jurídica. É o pleito, com muito respeito, desse advogado. Excelência, Dr. Rondon, presidente, com muito respeito eu devolvo a palavra e digo aos senhores, é um imenso prazer estar diante de Vossas Excelências. Deixo aqui meu mais sincero respeito e apreço a todos.